No Alesp Conecta de hoje, a gente recebe o deputado Coronel Telhada. Ele vai contar um pouquinho pra gente dos 20 anos de amizade com o apresentador Gugu Liberato e também falar sobre o Parlamento Paulista. Fique agora com a íntegra da entrevista. Bem-vindo ao nosso programa, uma honra ter o deputado aqui com a gente. A gente sabe que essa semana é uma semana triste para o Brasil, uma perda muito grande de um grande comunicador, né, que é o Gugu Liberato. Eu sei que o senhor tem uma história muito próxima do Gugu, então eu queria abrir esse Alesp Connect especial dessa semana, falando um pouquinho sobre isso, que o senhor contasse um pouquinho da história com ele. Obrigada por ter vindo. Obrigado pelo convite, viu? Um prazer estar aqui com você, Júlio, com toda a equipe. Realmente começou a semana passada, né, esse problema, quando chegou a notícia via WhatsApp, via rede social, que o Gugu havia sofrido um acidente, chegou com um acidente doméstico, né? E no começo eu não acreditei, porque não sei se vocês lembram, 15, 20 dias antes, havia sido ventilada na internet que ele havia morrido. Lembram disso? E ele teve que falar ele fez um vídeo dizendo, não, eu tô vivo e tal. Aquele primeiro momento eu falei, pô, será que é isso de novo, né? Outra Pensei, fake news. eu tenho muita proximidade com a família dele e tal, mas eu falei, não vou nem ligar para a família, porque às vezes é besteira da rede social e se acaba apavorando a família. Mas o negócio foi não crescendo e acabou sendo confirmado até por algumas redes de jornais. Aí eu liguei para a família, realmente me falaram que ele havia caído numa situação muito, muito difícil e que ele já havia dado entrada praticamente com morte cerebral no hospital, né? Então, praticamente, a gente desde quinta-feira, retrasada semana que aconteceu, quinta e sexta-feira, antes de ser anunciada a morte dele, a gente já previa que, infelizmente, o resultado ia ser fatal, né? E eu fiquei muito triste, porque eu gosto muito do Gugu, eu tenho uma grande amizade com ele, com a família dele. O Gugu Liberato me ajudou muito no momento difícil da minha vida, quando eu era tenente. A gente, como policial militar, sempre ganhamos muito mal, né? Não só eu, todos os policiais, nós sempre ganhamos muito mal. E nós sempre fomos obrigados a fazer bico na hora de folga. Sim. E eu comecei a trabalhar com o Gugu, lembro até o dia, 28 de agosto de 1991. Foi de uma maneira assim inesperada, uma coisa que aconteceu com... Se eu fosse contar aqui, Jolie, ia demorar muito, o programa ia suportar. Mas eu jamais tinha trabalhado com ninguém da televisão, não tinha contato algum com alguém da televisão. E a própria Polícia Militar, nos anos 80, em 87 especificamente, eu sou um dos fundadores do GAT, do Grupamento de Ações Táticas Especiais. Nessa época eu conheci um capitão que era amigo do Gugu, o capitão Mentoni. E a gente acabou tendo essa relação de distância, mas eu não o conhecia pessoalmente. Eu sei que através desse meu contato com o capitão Mentoni, foi aumentando esse relacionamento até eu vir acabar trabalhando com ele. Como eu te falei, se eu fosse contar pormenorizadamente, são coisas que vão acontecendo da vida, e né? desde o primeiro contato, a gente se deu muito bem. A primeira vez que eu falei com ele, aquele dia nós começamos 7 horas da manhã e acabamos às 3 da manhã do outro dia. O Gugu trabalhava muito no ritmo louco, né? E aquele dia acabou durando 15 anos. Eu comecei a trabalhar com o Gugu como primeiro tenente e acabei como major. E nesses 15 anos, nós de viajar o Brasil todo juntos. Eu não conhecia nada fora de São Paulo. Eu venho de uma família muito humilde, então não tinha condições de viajar. E trabalhando com o Gugu, eu e minha equipe viajamos o Brasil inteiro com ele, fazendo Viva a Noite, fazendo Sabadão Sertanejo. Eu conheci nos anos 80, anos 90, já estávamos nos anos 90. Todos os artistas da música sertaneja, eu trabalhei com todos, sem exceção. Então foram anos muito loucos, né? Foram anos maravilhosos, não só na polícia, pelo fato de eu ser tenente, capitão, estar trabalhando no patrulhamento, mas nessa minha vida paralela também como segurança, foi muito bom porque eu conheci muita gente nova, comecei a trabalhar num mundo totalmente diferente, que era o mundo da televisão, que como eu disse a você, nunca pensei, e acabei me especializando um pouco nisso. Eu não tenho nenhum curso de televisão, não tenho nenhum curso de comunicação, mas através dessa amizade, eu acabei pegando um feeling de comunicação muito bom. O Davi, que está aqui, é meu assessor de imprensa, ele sabe disso. E esse feeling acabou até me trazendo a política, finalmente, né? Porque eu sempre trabalhei muito forte com comunicação na Polícia Militar. Como eu disse, nunca fui da área de comunicação. Mas já tinha isso nato no senhor e com convívio, né, de um grande comunicador, fica isso mais latente. No policiamento, eu sempre trabalhei muito com comunicação também. O resultado é eu estar aqui na Assembleia hoje. E esses 15 anos, a gente teve a oportunidade de passar por várias situações. Nos tornamos grandes amigos, e não só dele, como da família dele. Todos os momentos difíceis que a família dele passou, eu estava junto, tanto que a família dele me considera muito.
todos os momentos alegres também. Eu lembro quando o João Augusto nasceu, a segunda pessoa a segurar... Primeiro filho do o primeiro filho tá com Gugu, quem não 18 sabe, anos. tem 18 anos. O João Augusto. Quando ele nasceu, a segunda pessoa a segurar o João no colo fui eu, né? O primeiro foi o Gugu, que o gostoso. segundo foi eu, a Marina e a Sofia, a mesma coisa. Então, são tornou muitas família, lembranças. né, São deputado? muitas lembranças. Vou te falar que é como se eu perdesse um irmão, viu? Eu estou me sentindo muito mesmo, muito funeral difícil, prestigiado. E eu até falei quando nós fomos fazer a reunião para o funeral, porque quando surgiu a notícia da morte dele, Julie, eu no mesmo dia, minto antes de surgir a notícia, quando surgiu a notícia da queda, que eu já sabia que era irreversível, eu já tinha ligado para o Cauê, para o presidente da casa, o deputado Cauê Macris, e pedi para que ele autorizasse a fazer o velório aqui na Assembleia. Isso já estava certo uma semana antes, entendeu? Entendi. E aí, de imediato, o Cauê sempre me atendeu muito bem. De imediato, ele colocou a Assembleia à disposição. E depois as coisas foram desenvolvendo e acabou se tornando oficial a situação do velório dele aqui na Assembleia. E a Assembleia, desculpa te cortar, deputado, Não, que fica à foi vontade. palco já de uma exposição do Gugu Que aqui, foi feito né? comigo, né? Justamente, eu ia falar isso, o senhor, junto com o Gugu, para quem vê ou está ouvindo, eu vou tentar contar. Eram quadros feitos com rolha de vinho. Então, é legal, você vê como é o relacionamento. Quando ele quis expor, de imediato ele lembrou de mim, já ligou, pediu, lógico que eu atendi, né? Então, a gente tinha um relacionamento muito legal mesmo. Ele conhecia meus filhos, a minha esposa. Quando ele começou com a situação da Rose, vai namorar, não vai, eu acabei influenciando nisso também, que eu enchia muito o saco. Irmão, né? Eu enchia muito o saco. Falar, Gugu, a Rose é uma pessoa de boa família e tal. No começo do namoro deles, eu acompanhei também, porque eu lembro que na revista... Aquela revista de famosos, como é que chama? Caras. Caras. A Caras foi fazer uma matéria, eu estava junto, eu que ajudei a fazer a matéria. Então, de 1991 até 2005, quando eu parei de trabalhar com o Gugu, nós tivemos uma relação profissional e de amizade muito grande, muito grande. E nos meus dias de folga da Polícia Militar, eu chegava na casa dele 6, 7 horas da manhã. Sabe Deus que hora e ficava até 10, meia-noite, às vezes de madrugada, às vezes nós viajávamos. Ficávamos 3, 4 dias fora, final de semana eu trocava de serviço na polícia, pedia para outro tenente tirar serviço para mim. Para você poder ficava acompanhá-lo. 3, 4 dias fora. Foram 12 anos, para você ter uma ideia, que eu fiquei sem um final de semana. Eu sempre falo isso. 12 anos sem um final de semana. Todo final de semana eu estava trabalhando, ou viajando, ou fazendo o Domingo Legal, que era ao vivo. Aquele Domingo Legal, a gente fechava toda a avenida ali, Natália Baleonel, fechava tudo. É verdade, tinha os links ao vivo. Minha infância, poxa vida, a infância de tanta gente, né? Não tem jeito. A infância me chamou de velho, né? Não, minha infância, deputado, né? Todo mundo fala, eu lembro de você quando eu era criança. E a gente fechava todo o quarteirão, fazia toda a parte de como é que chama, Davi? Tinha brincadeiras, não tinha as mas provas? Como é que chama quando a gente monta o cenário? Todos os cenários eram feitos na rua. É muito legal, porque quem não conhece, que é tudo de madeira, você olha um negócio tão bonito, é tudo de madeira, né? E eu acabei pegando esse feeling da televisão e tal. A gente ia gravar, não sei se vale o merchan aqui, né? Mas a gente ia falar ele era o garoto propaganda da Casas Bahia, não sei se você lembra disso. E a gente... Deixa eu tirar isso aqui. Pode tirar. E eu lembro que ele fazia aqueles comerciais, eu ficava olhando o Gugu fazer aquilo, e depois eu levei isso para a Polícia Militar quando eu ia dar entrevista para algum jornal, alguma coisa. Melhor media training que você exatamente, poderia ter media tido. training que Ei, Davi, a fala, o jeito de se postar, o jeito de... Eu aprendi muito com o Gugu. E a gente vê no plenário a sua postura, né? Quando vai falar, né? O jeito de falar, ou como fala, a gente vê que quem entende ali do negócio mesmo. Porque o Gugu, ele tinha isso nato dele, era um grande comunicador. E uma outra coisa que talvez as pessoas não soubessem do Gugu, que ele é um grande empreendedor. Ele tinha um feeling para negócio assim assustador. Quando as coisas... Hoje o que é normal, na época dele, foi praticamente ele que criou tudo, né? Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar de e-mail, eu nunca tinha ouvido falar em e-mail, ele já usava o e-mail, que era uma coisa que se usava nos Estados Unidos, ele já usava aqui. Ele estava à frente sempre do tempo, era muito né? legal. E você vê a televisão brasileira, hoje a televisão brasileira, se você for ver, tá um saco, tá chato, você não tem mais uns programas gostosos da gente ver, de dar risada. Para você dar risada mesmo, Você era criança, mas você deve lembrar do helicóptero do Gugu. Lógico, quando eu vi o comandante Hamilton uma vez aqui, eu falei, gente, eu assisti ele à tarde. O Hamilton era do nosso time, eu conheci o Hamilton nessa época, nos tornamos grandes amigos, eu e o Hamilton. Então, nós temos um time daquela época, desses 15 anos, que nós somos amigos até hoje. Foi aquele time que cresceu em volta do Gugu, não só de funcionários, como de artistas. Então, a gente se relaciona até hoje. Foi pioneiro em muita coisa na TV. Aqueles programas de auditório, aquela loucura, era muito legal, era muito legal. Hoje, no sábado à noite, o que nós temos meia-noite? Alguém lembra do programa? Você lembra, Davi? Não é querendo falar... Serginho, tal, que é um programa que para mim não vira. Mas um que divirta a família,
Exato. que realmente seja de Exato. diversão. Você lembra A do gente Viva a não Noite? tem. Eu lembro que eu namorava a minha esposa, namorava a Ivânia, nem conheci, nunca na minha vida pensei em trabalhar com o Gugu, nunca. Eu namorava a Ivânia e a minha sogra, a irmã Esther, ficava vendo lá, chegava do culto à noite, tava ela vendo o Viva a Noite, Viva a né? Noite. Toda noite de sábado. Então era que nem ver o Silvio Santos do domingo. Era uma coisa obrigatória na Era nossa obrigatório. juventude, Quem não na nossa infância. assistia não estava conectado Então eu acho com as que coisas. a morte do Gugu, ela é um marco não só na minha vida, porque é uma parte da minha vida que se encerra, entendeu? É uma fase da minha vida que se encerra. Mas ela é um marco, não, sim, é um marco na história da televisão brasileira e na própria história brasileira. É uma pessoa que vai deixar uma lacuna muito grande e vai deixar um trabalho que eu acho que poucas pessoas hoje vão poder dizer que fizeram ou farão alguma coisa como ele fez. Ele era, como eu falei que ele era um empreendedor, a expansividade, a amplitude do trabalho dele era uma coisa assustadora. Ele não se era resignava só ficar na frente da É, câmera, ele né? não ficava só no programa, ali no estúdio, era um negócio que saía para a rua, que saía para o Brasil. Eu lembro que esse negócio que eu falei que a gente viajava o Brasil, a gente ia para o Amapá, para Amazonas. Eu nadei no Rio Negro. Eu lembro que nós fomos fazer um show no Amazonas, aí no outro dia nós ficamos lá para ir comemorar com um pessoal, lá, umas autoridades, nós fomos nadando no Rio Negro. Então são as coisas assim que eu tenho um monte de foto em casa, era uma coisa... Foi muito bom, foi muito bom. E eu imagino que isso, né, que o senhor falou agora, que o Gugu não ficava só na frente da câmera, né, ele cuidava do todo, também o senhor deve trazer isso muito no gabinete, né, o senhor não fica só ali no gabinete, o senhor vê tudo, né? Então isso é uma coisa que também, nessa convivência, talvez possa ter Pode ser, ter eu ajudado. acho que a minha vida política, ela tem muito do lado militar, né? Como militar, eu era comandante da rota, fui comandante do 7º, eu também não me resignava a ficar no gabinete, eu estava sempre na rua. A minha vida como comandante de tropa foi na rua. Por isso que os dois também casaram muito bem ali, né? E o Gugu tinha muito disso também. Como eu falei, ele não ficava só na televisão, ele lançou as lojas do Gugu praticamente em São Paulo. Nós fomos pelo interior afora. Cada inauguração da loja do Gugu era um show que nós fazíamos. Eu levava de 20 a 30 homens em cada show para fazer a segurança. Uma coisa que eu tenho que dizer é que ganhei muito dinheiro com o Gugu, graças a Deus, graças a Deus. A minha vida financeira deu um salto trabalhando com o Gugu. E não foi só a minha, não. Todos os policiais que trabalhavam comigo, todos, têm um carinho muito grande pelo Gugu e pela família dele, porque todos, na época, trabalhando muito, a gente trabalhava muito, mas todos compraram carro, todos conseguiram comprar sua casa própria. Então, como eu digo, não é só a nossa equipe de segurança, todos que trabalhavam com o Gugu, passaram ali com ele. Teve gente que é lógico que não sabe aproveitar, faz um monte de besteira, acaba dando cabeçada e depois quer reclamar de alguém. Mas quem soube aproveitar a oportunidade... 99% das pessoas que trabalharam com ele devem muito a ele. E eu falei, vai ficar uma lacuna muito grande. E a gente vê no olhar do senhor, assim, realmente esse momento da perda de um irmão, de alguém que, né, difícil. Estamos conversando nesse Alesp Conecta com o deputado Coronel Telhada, que nesse primeiro bloco falou muito da sua amizade com o apresentador Gugu Liberato. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos com a Alesp Conecta de hoje, conversando com o deputado Coronel Telhada. E agora, nesse segundo bloco, ele vai falar sobre a sua atividade parlamentar aqui no Palácio 9 de Julho. Mas e agora, nesse segundo bloco, a gente tem que falar de atividade parlamentar, do que o senhor faz aqui no Palácio 9 de Julho. E essa semana também foi aprovado aqui o projeto de lei complementar, que é de autoria do governador, estabelece aumento de 5% nos salários dos PMs civis e agentes penitenciários. Queria que o senhor falasse sobre isso. Uma porcaria de aumento, né? O aumento foi muito ruim, muito pouco. A gente esperava no mínimo 10%, né? Mas é o que eu falo, o governo, o mandato passado, os 4 últimos anos do governo do Geraldo Alckmin, em 4 anos nós tivemos 4% de aumento, ou seja, foi na última hora. Absurdo, uma sacanagem isso. E agora, nesse ano, no primeiro ano do Dória, ele manda 5%. É pouco, mas nunca aconteceu antes num governo, no primeiro ano, mandar um aumento, um reajuste. E ele falou que ele vai dar reajuste todo ano, e eu acredito, eu espero que aconteça isso, vou cobrar isso, todo ano vem um reajuste. Agora, existem uns hipócritas aqui que querem fazer politicagem usando a tropa, que falaram, não, absurdo, é melhor não dar nada, nós não queremos nada do que 5%. Porra, acho uma sacanagem isso aí, bicho. Porque o cara que ganha aqui 18 pau, que o deputado ganha livre 18, 19 pau, é fácil ele falar que não quer 5%. Agora, o nosso soldado que está na rua que ganha 2, 3 mil reais, que esse reajuste é de 150, 200 reais, é pouco, mas já ajuda para comprar alguma coisa para o filho, para ir numa feira, alguma coisa. Quer dizer, eu acho que todo o dinheiro que puder vir... Talvez deixe de fazer lógico, todo o dinheiro que puder vir,
coisa. Se o cara não está contente, ele pega esse dinheiro e doa para o hospital militar. É fácil, então. Já que ele não quer, ele que doa o dinheiro. Agora, é uma hipocrisia o deputado lá e votar não contra o aumento. E deputado que fala que defende a tropa. Deputado e deputada que falam que defende a tropa. Não defende coisa nenhuma. Está querendo se aparecer, querendo afrontar o governador, porque ele não está preocupado com a tropa. Ele está preocupado em afrontar o governador. Olha como eu sou... Eu ia até falar um palavrão aqui. Olha como eu sou nervoso. Eu já ia falar. Qual sai? Esse cara chegou... Põe um pi aí se eu falar. Como é seu nome mesmo? Roberto, se eu falar alguma besteira, você coloca um pi em cima. Mas quer afrontar o governador e fica usando a tropa para isso. Quer dizer, eu vou prejudicar a tropa que já não tem um salário digno, o pouco reajuste que vem ainda não vou dar. É absurdo isso. Eu nunca vi na minha vida a gente fazer protesto porque teve reajuste. Eu nunca vi a gente recusar um reajuste porque acha pouco. Primeira vez que eu vi. Que trabalhador vai recusar um reajuste que é pouco? É só desculpe o termo, mas só os... Deixa eu pensar para falar, só esses imbecis, vou falar a verdade que eu penso, só esses imbecis que acham que a tropa não merece. Eu acho que a tropa merece muito mais, mas o que tem hoje é 5%, é o que nós vamos pegar e vamos batalhar para que venha um reajuste muito melhor da próxima vez. E a gente tem que pensar que o Brasil também vive um momento econômico que não é um momento que você consiga, talvez, Quem fazer esse ano teve coisa. reajuste do funcionalismo em São Paulo? Ninguém. Só a Polícia Militar. Só a Polícia Militar, do Executivo, só a Polícia Militar, entendeu? Porque não há condição de dar aumento para ninguém. Tanto que você vê, os professores estão tão quietos, não está havendo nenhuma manifestação, porque as pessoas sabem que não há como dar reajuste agora. Mesmo assim, o Dória... E quem está conseguindo... Está reclamando. Quem está conseguindo está reclamando, que é o pessoal, esses aí que se dizem representantes da tropa. Negativo, eu acho que a maioria da tropa aceitou 5%, quer a parte deles sim, e eu represento esse pessoal. Então vamos continuar trabalhando forte, vamos continuar cobrando o governador, mas também vamos cobrar de uma maneira sensata. Com imbecilidade não dá certo. E o senhor que estava sempre dentro, né, das polícias... O que acontece hoje? Por que às vezes o policial ele não é tão valorizado como antes? Isso é uma questão de cultura, né? A Polícia Militar, ela tem aquele ranço de que quando se fala em ditadura militar, quando se fala em governo militar, infelizmente o pessoal já relaciona isso para a Polícia Militar. Eu acho incrível isso. A Polícia Militar sempre serviu a todos os governos. Mas ficou o ranço de que a ditadura é a Polícia Militar. Por quê? Quando há qualquer problema na rua, vamos supor, manifestação, que é uma coisa que a esquerda adora fazer. Hoje a direita faz também. Mas a esquerda adorava fazer manifestação. O primeiro obstáculo, a primeira ação contra essa manifestação sempre foi da Polícia Militar. Então, quem fica com fama de ruim, de que fascista tal, é a Polícia Militar. A gente até entende isso. Não é obrigado a gostar da gente, mas o incrível é a imprensa, uma parte da imprensa sempre falar mal da gente, as autoridades não apoiarem a polícia, sempre que a polícia sempre lutou pela tranquilidade, pela calma. A polícia não luta para a guerra, a polícia luta para ter paz. Quando nós agimos numa manifestação é porque a manifestação perdeu o controle. Quando nós matamos um criminoso é porque ele perdeu o controle. Então a gente não sai na rua para matar ou coagir ninguém, a gente sai para trabalhar. Não é o fim, né, da saída do infelizmente, policial. Por causa da cultura idiota de algumas pessoas aqui no Brasil, ficou essa ideia de que a polícia é repressora. E isso é muito ruim, porque as pessoas estão deixando de valorizar aqueles que mais deveriam valorizar, que eram aqueles que protegem a gente, aqueles que cuidam da gente. Que vão para a rua e não sabe se voltam. É uma questão de cultura, entendeu? E tem gente que gosta de usar isso aí. E, infelizmente, alguns deputados que foram eleitos, agora que inclusive são da polícia, outros se dizem apoiadores da polícia, estão fazendo mais uma campanha, mais uma política de sindicalização. Eles não estão trabalhando pela polícia. Eles estão sendo sindicalistas que vivem gritando, xingando todo mundo, xinga governador, e xinga o presidente da Lesp, e xinga todo mundo, porque só eles são dono da verdade, mas resultado prático eles não têm nenhum. O resultado prático deles foi agora que você viu, votaram não no aumento. Foi a única coisa que eles fizeram até agora. O que foi? Votar não no aumento. Ou seja, qual a produção deles? Nenhuma. Eu não entendo essa política. É uma política que eu dispenso. Eu não quero essa política. Eu acho que a política ela tem que ser produtiva e ela tem que ser para o bem do cidadão, para o bem da associação, para o bem da classe. E não contra. É o que eles estão fazendo. Querendo se projetar e querendo ficar falando mal do governador, eles estão justamente atrapalhando e prejudicando quem? A nossa Polícia Militar. E quando a gente fala de um outro tema também que é bem latente esse ano, Previdência. Tanto a reforma da Previdência a nível federal e a gente tem uma agora aqui de São Paulo. O que dá para falar sobre isso, Coronel? Silêncio total. Não, é o seguinte, olha,
Eu sou bem sincero no que eu falo, sei né? disso, deputado. Eu acho uma sacanagem o governador tá mandando essa previdência para agora, desnecessário. Lá em Brasília, eles estão há 2, 3 anos discutindo esse problema da previdência. Está fechado? Acho que não, né? Ainda falta fechar lá. Então, a gente não sabe quanto tempo vai demorar. E o governador simplesmente atropela. Ele quer fazer uma reforma da Previdência primeiro do que Brasília, sendo que nós já tivemos uma reforma em 2011. A reforma da Previdência já ocorreu aqui no governo do Geraldo Alckmin. Ele quer fazer outra reforma da Previdência arrebentando o funcionalismo. Teoricamente, a Polícia Militar está fora dessa reforma. Ela está numa situação, eu posso dizer, entre aspas, privilegiada, porque ela ficou na mesma situação dos militares em Brasília. Só que ele diz lá, nos seus artigos, que enquanto não for resolvido o problema em Brasília, aqui todos os funcionários públicos vão passar a pagar 14% do salário e do INSS, da Previdência, não é isso? E a gente paga 11%, ou seja, já vai aumentar em 3% o salário que a gente recebe. Já vão descontar 3% a mais. Eu pergunto, tudo bem, ele está querendo arrecadar dinheiro para o Brasil, para São Paulo, por causa do imposto, tudo bem, mas não é assim arrebentando o funcionalismo. Então eu acho que ele está sendo incauto, para não dizer outra palavra, nesse momento. Politicamente ele está se suicidando, ele está afundando. Nem nós que somos base do governo, base de apoio, podemos apoiar uma situação dessa. O pessoal do governo está pé da vida. Ele já fez. O pessoal tá pé da vida comigo, por quê? Porque eu sou base, mas não vou apoiar. Eu sempre falo, eu sou a base dele, sou apoio, mas não posso apoiar coisa errada. Eu falo, ser apoio não quer dizer que você está totalmente... Aliado não é alienado. Aliado não é alienado. Eu sou aliado, mas não vou jogar contra a minha classe, contra as pessoas de bem. Eu não posso apoiar essa situação. Então, eu entendo que esse ano não passa essa reforma. Entendi. Não tem voto para isso. Ele precisa de 57 votos sim, e no PLC ele precisa de 48 sim também. Eu não acho que a gente tem votos. Aí menos de um mês, né, para que isso aconteça. Eu falei no plenário essa semana, falei, governador, retire o projeto. Retire. Aguarde o que vai acontecer, depois o senhor encaminha e vai ter o nosso apoio. Assim não dá para fazer. Talvez que não precisasse ser tão toque de caixa. É isso que o senhor quer dizer. Exato, é uma sacanagem com o funcionário público. E antes da gente terminar, eu preciso perguntar para o senhor, que é especialista sobre segurança pública, privatização. Em que sentido? Privatização dos presídios passar para... É uma experiência que aconteceu em vários países, né? Lá nos Estados Unidos, a maioria dos presídios são privatizados. E alguns presídios parece que não tem dado certo. Não deram certo, eles estão... Mas a gente que vê essa experiência nos filmes, no cinema, parece que é muito perfeito. Então, a realidade não é bem essa. O senhor trabalha muito tempo no dia a dia, então a gente quer entender a privatização para o Estado ela é muito melhor porque ela gasta muito menos. Tá. Você não tem o problema do funcionário, da aposentadoria, você abre mão de tudo isso. Agora, em matéria de lealdade, em matéria de produção, eu não sei como seria. Eu acho, eu apoio muito a Secretaria de Administração Penitenciária. Mas eu acho que, de repente, uma experiência valeria a pena para ver o que acontece. Eu não sou totalmente retardado. Eu não quero isso, eu acho que... Não, eu sou um cara de conversar. Não 880, né? Vamos ver se funciona, vale a pena. Eu acho funcionar. que poderia ser aproveitado, sim, de repente, se desse certo nas muralhas. E o pessoal da SAP, atualmente, os funcionários da Secretaria de Administração Penitenciária, seriam todos deslocados para a escolta de presos, que é um problema seríssimo no Brasil. Muita parte... Que é onde acontece as grandes... E onde você tira efetivo da Polícia Militar para fazer isso. Você tira da rua o policial... Para acompanhar o preso. Tem cidade no interior que fica sem viatura, porque a viatura da cidade vai escoltar preso. Então eu acho que, de repente, seria talvez uma ideia a privatização para as muralhas e todos esses funcionários hoje que estão na muralha desceriam para a escola. Quando o senhor fala muralha, só para quem não entender... É cadeia, muralha de presídio. Cadeia, tá bom. Fala muralha são... fala muralha, porque as muralhas são em cima, os homens ficam lá em cima, nas guaritas. Tá. Exatamente. Naquele pessoal... Pra gente explicar pro pessoal direitinho. Quem fica na muralha é da administração penitenciária. Quem trabalha dentro do presídio é da administração penitenciária. E quem escolta os presos, uma grande parte também é da administração penitenciária. Quando não é feito pela administração, Secretaria de Administração Penitenciária, é feita pela Polícia Militar e atrapalha muito o policiamento. Tá certo. Esse foi o deputado Coronel Telhada. Um belo bate-papo aqui pra gente. Já acabou o programa. Ixi, Daqui a pouco o senhor precisa... Estou à disposição, só chamar. Então, a próxima, viu? Já vou falar pro Davi. Pode falar. Ele falou que vem, então ele vem. Estou à disposição de todos. Obrigado. Um abraço a todos os nossos ouvintes aí. Contem com o meu trabalho. Esse foi o Alesp Conecta de hoje e a gente conversou com o deputado Coronel Telhada. Até a próxima.